E aí, pessoal, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. O assunto que vamos tratar hoje é muito especial para mim, porque vamos falar de duas obras de um autor que provavelmente eu acho que a maioria deve conhecer, alguns nem tanto, mas eu considero ele fundamental para quem ama a leitura, gosta de ler bons livros. Ele é um autor que me inspirou muito. Embora eu só tenha lido esses dois livros que eu vou tratar com vocês hoje, vou falar com eles sobre eles com vocês hoje. E o autor que eu queria tratar com vocês hoje é J.R.R. Tolkien. E duas obras que ele escreveu, que vamos falar sobre elas hoje, que é O Hobbit e a continuação desse livro, que é uma trilogia, na verdade, que é O Senhor dos Anéis, esse calhamaço aqui. As duas obras, elas são realmente muito incríveis. O tema delas e o que elas ensinaram para mim são coisas que eu acho que agregam muito valor e é algo que eu quero repassar para vocês através desse vídeo. E são 5 pontos que eu separei que eu vejo que se encontram nas duas obras e que serve como lição, serve como valores que podem ser repassados pra gente nos dias de hoje e valores atemporais, na verdade. Servem para qualquer época, para qualquer pessoa que quer ser edificada realmente. O primeiro princípio que eu percebi nas duas obras é que a grandiosidade pode vir do mais pequeno. Como assim? Tanto Bilbo no Hobbit quanto Frodo em Senhor dos Anéis demonstraram, mesmo eles sendo hobbits pequenos em relação ao ser humano, em relação a um elfo, em relação a um anão na história, eles tiveram um papel fundamental tanto no Hobbit, que é aquela viagem que eles fazem até a Montanha Solitária para recuperar os tesouros dos anões que foram roubados do Smaug, e Bilbo teve um papel muito fundamental naquela história, mesmo ele sendo considerado alguém que nunca tinha ido em uma aventura, não sabia manejar uma espada, não gostava nem de sair da sua própria casa, nunca pensaria em sair da sua própria casa. Ou Frodo, que mesmo sendo um hobbit também, ele era sobrinho do Bilbo, tendo que carregar um fardo tão pesado como foi o Um Anel de Sauron, levar ele até as terras de Mordor. Algo que inclusive foi rejeitado por grandes heróis como Galadriel, como Elrond, dois elfos, né? E Gandalf, o mago. Pessoas que fizeram coisas incríveis, pessoas que eram conhecidas, mas que elas rejeitaram levar esse fardo porque elas seriam corrompidas facilmente. Aí veio Frodo e junto com Sam eles conseguiram cumprir essa missão que era considerada impossível, entrar nas terras de Mordor, as terras do inimigo, e destruir o Anel. Então é algo muito precioso, porque muitas vezes a gente rejeita que algo possa vir de bom de uma pessoa que a gente considera fraca, que a gente considera pequena, que a gente não imagina nada que possa sair de bom dela, nada que possa sair de corajoso, de virtuoso, mas Tolkien ensina isso, e algo que a Bíblia também fala através de Paulo na primeira carta dele aos Coríntios, no capítulo 1, a partir do versículo 27 e 28. Ele diz assim: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Ou seja, até o mais fraco, aquele que é menor, ele pode ser usado por Deus através da graça de Deus, através do agir de Deus naquela vida. Ele pode
se tornar uma pessoa grande, Deus eleva essas pessoas a uma posição mais alta, porque elas eram humilhadas, elas eram rejeitadas. E para Deus confundir a lógica humana, confundir a nossa sabedoria, Ele escolhe justamente essas pessoas que muitas vezes a gente não enxerga nada de bom, que nada pode sair delas, que nada pode sair de bom delas. Deus escolhe justamente essas pessoas para Ele demonstrar o agir dele. É muito interessante, isso é um princípio muito fundamental para a gente que é cristão. O segundo ponto é sobre o perigo da cobiça. Aqui eu enxergo dois personagens que servem de exemplo para nós, que no primeiro caso, em O Hobbit, é Thorin, Escudo de Carvalho, o anão, líder da expedição até a Montanha Solitária, e Isildur, que lutou contra Sauron. Ele conseguiu tirar o anel dele, mas ele acabou sendo dominado pela sensação de poder que veio com o anel, e ele perdeu a oportunidade de destruir o anel para que Sauron não voltasse de novo à Terra-média. Ambos eles foram dominados pela cobiça. Thorin foi dominado pelas riquezas que ele viu que eram suas e que não repartiria com mais ninguém. Isso acabou levando ele a morrer na Batalha dos Cinco Exércitos. E Isildur acabou tendo o mesmo destino, uma vez que o anel acabou traindo ele e ele acabou sendo morto por orcs. Em ambos os casos, a cobiça e a avareza levaram eles à morte, levaram eles a uma brevidade na vida deles. E é algo que a Bíblia também ensina. Jesus falou isso em Lucas, capítulo 12, verso 15, quando um rico ele chega dizendo para Jesus pedir para o irmão dele, ordenar para o irmão dele que reparta com ele a herança, e Jesus respondeu para ele: homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Aí no versículo 15 está o versículo chave onde eu quero chegar. Tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância de bens que ela tem. Isso é algo muito interessante, porque mostra como nós, como seres humanos, muitas vezes somente enxergamos com uma visão materialista das coisas. Nós, em nosso afã de sermos, esse nosso desejo de sermos poderosos, de sermos detentores de bens, do capital, esquecemos que existem valores que são eternos, valores que vão nos acompanhar para a eternidade, que são os valores espirituais. Aquilo que não se vê, como eu já disse isso em outro vídeo, que foi escrito por Paulo, coisas que são eternas, coisas que vão nos levar para o caminho que Cristo quer que nós andemos. Ele nos chama para abandonarmos o nosso amor e o nosso apego às coisas materiais, porque existe um mundo, existe uma dimensão muito maior do que nós vemos, muito mais profunda do que nós conseguimos ver, conseguimos sentir com os nossos sentidos. O terceiro princípio é o princípio da amizade, o princípio da unidade. Eu já falei sobre Frodo e como ele demonstrou coragem e grandeza em colocar sobre si esse pesado fardo que era carregar um anel. Mas ele não conseguiria fazer e cumprir a missão dele se ele tivesse feito isso sozinho. Isso porque em todo o trajeto, em todo o percurso que ele fez, ele tinha Sam, que era jardineiro em Bolsão, e acabou indo com Frodo nessa viagem. E ele acabou demonstrando como nós dependemos de uma ajuda, como nós dependemos de uma amizade verdadeira. E é algo que o filme conseguiu retratar muito bem
no Senhor dos Anéis, especificamente uma parte no terceiro filme, que é o Retorno do Rei, em que eles estão prestes a destruir o Anel na Montanha Solitária. E Sam carrega... Frodo não consegue mais andar de tão pesado que está o fardo, que Sam carrega ele nas costas até o lugar onde eles destruiriam o Anel. E algo que também é um princípio bíblico, e aqui eu venho citar a passagem de Eclesiastes no capítulo 4, versículo 9 e 10, que diz assim: melhor é serem dois do que um, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. E é basicamente isso. Isso demonstra como nós, principalmente como cristãos, como seres humanos, precisamos de alguém que esteja do nosso lado, em nosso caminho, nos ajudando a levantar quando caímos, nos ajudando quando problemas aparecem, quando situações adversas nos põem para baixo, e nós precisamos de realmente um amigo verdadeiro, alguém que esteja disposto a sacrificar o seu tempo, o seu dinheiro, não sei a forma como você demonstra carinho ou afeição por alguém, ou disposição em ajudar, mas seja qual for a forma, que seja verdadeira, que seja leal, que seja fiel, e que nós possamos entender esse princípio da amizade, como isso é importante para nossas vidas. O quarto princípio que eu enxergo mais principalmente em Senhor dos Anéis, é o nosso dever de lutar pelo que nós acreditamos e por pelas pessoas que nós amamos. A Terra-média ela estava ameaçada por um vilão vil, por um vilão mau que queria destruir tudo o que se havia construído durante anos, durante séculos. Civilizações inteiras estavam sendo ameaçadas por orcs, por servos de Sauron. Mas é interessante que quando se forma a Sociedade do Anel, eles juram que vão fazer o máximo que eles podem, doar até a própria vida para defender as pessoas que eles amam, aquilo que se foi construído, os valores e os princípios que regiam a vida deles. E é muito interessante porque quando nós trazemos esse contexto para o contexto cristão, eu claramente lembrei dos mártires da igreja e do que eles fizeram para que se preservasse a memória de Cristo, para que se preservasse os costumes e os valores que foram trazidos pela tradição judaica e depois a tradição judaico-cristã. É muito interessante como esse amor regia a vida deles, de entregarem a própria vida para defenderem essa causa, para que outros no futuro pudessem ter a oportunidade de conhecê-la, de amá-la e de entregar a própria vida deles também por essa causa, para que essa causa fosse conhecida, para que esses valores fossem passados para as outras pessoas, essa oportunidade de vida, essa oportunidade de esperança. E é justamente a esperança que está ligada com esse quarto princípio, que é o quinto princípio: nunca perder a esperança. E isso também é algo muito que o filme O Retorno do Rei, que é o terceiro livro e o terceiro filme, ele conseguiu captar muito bem da obra, que é como eles nunca perdiam a esperança. Mesmo quando as tropas de Sauron estavam em número muito maior, muitíssimo maior do que a de Gondor e a de Rohan, mas eles não perderam a esperança, eles se mantiveram firmes, porque
eles acreditavam no que eles estavam defendendo. E assim deve ser conosco, a gente não pode perder a esperança. Não só a esperança, mas ter fé que vai dar certo, porque fé é a certeza. Nós não temos só esperança, que não tem uma base. Nós temos fé, nós temos certeza que Deus está no controle de todas as coisas, que Ele está nos ajudando e por mais que os gigantes que apareçam, que as tribulações apareçam na nossa vida, elas parecem maiores, elas parecem mais fortes, nós temos certeza de que Deus está conosco e vai nos ajudar a passar por elas, vai nos ajudar a vencê-las. E é isso, acho que é isso. Foram esses principais princípios. Claro, existem muitos outros, mas eu queria passar somente esses 5 para vocês nesse vídeo. Leiam Tolkien, é muito bom realmente. Eu também tenho alguns outros livros que desejo ler dele ainda, que eu ainda não tive a oportunidade. Mas é isso. O vídeo já está um pouco longo pelo que eu estou vendo aqui. Então agradeço você que acompanhou até o final. E a gente se vê nos próximos vídeos. Estou preparando coisas muito legais. Vai ter provavelmente mais do que um vídeo por semana, mas eu ainda tenho que organizar isso certinho. Então é isso. Agradeço mais uma vez. Que Deus abençoe vocês. E é isso aí. Até mais.